Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar suporte do ano. Meu nome é Franciele, eu faço parte da equipe de marketing e comunicação aqui da empresa e hoje nós vamos falar sobre segurança e conformidade de dados. E para isso, para falar sobre segurança e conformidade de dados, nós chamamos ele, o Lucas Ruani, que é representante Microsoft. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Então, vou começar apresentando aqui, hoje, um pouco da ideia, tá, do Microsoft Purview. É uma solução aqui que vai trabalhar muito bem essa questão do conhecimento dos dados que temos dentro do nosso ambiente organizacional, aplicar aqui políticas de proteção e privacidade a esses dados. Então, de repente, a gente quer fazer com que um dado sensível, seja um cartão de crédito, seja um CPF, seja um RG, seja uma palavra que a gente possa definir para ele, né, que seja sensível, e essa palavra, esse termo, né, não seja compartilhado dentro do nosso ambiente organizacional, tá? O Purview ele vem para proporcionar todos esses aspectos, tá, de proteção e tratativa com relação aos meus dados, tá? Aos dados das organizações. E aqui, nesse primeiro slide, tá? Essa primeira parte introdutória que trago aqui para vocês, a gente visualiza, então, que os dados eles estão em todos os lugares, né? Principalmente uma organização atual que geralmente tem ali os dados não ficam mais armazenados dentro ali de 4 paredes, né? Dentro da empresa em si, porque você vai ter colaboradores que vão viajar, você vai ter colaboradores que vão trabalhar de casa e eles vão estar com os dados da empresa aonde quer que eles estejam, seja isso via um dispositivo, né, com um notebook, né, um celular, um outro dispositivo nesse sentido, tá? E aqui a gente tem a ideia, então, dos dados que já estão, né, espalhados aí por várias nuvens, várias aplicações e várias plataformas, tá? Então, para justamente trazer essa ideia, tá? Essa questão de governar esses dados, eu entender quais são os dados que existem hoje dentro do meu ambiente organizacional e realizar essa tratativa relacionada a esse dado, aplicar políticas de DLP, aplicar aqui pontos que vão aqui blindar o meu ambiente organizacional contra qualquer tipo de vazamento de dados, nós temos a solução do Microsoft Purview, tá? Então, é justamente uma das etapas que compõem a tratativa de proteção de dados dentro do meu ambiente organizacional. A gente precisa primeiro entender o que a gente tem de valioso dentro da nossa organização, né, dentro do nosso ambiente organizacional, e o Purview ele é muito bom para realizar esse tipo de tratativa, esse tipo de aspecto. Ao termos o entendimento do que existe dentro do nosso ambiente organizacional, tá? A gente vai aplicar essas políticas de proteção aos nossos dados, tá? E o Purview, ele é muito bacana também no sentido de, tá? E isso num todo como as soluções de segurança da Microsoft em si, tá? A gente vai ver esses conceitos também do Microsoft Defender em tudo. O Microsoft Purview, ele vai nos mostrar ali, em uma parte, eu vou mostrar isso aqui mais para frente para vocês, uma espécie de score, tá? Do que há de oportunidades para que a gente possa melhorar aqui a postura de segurança relacionada ao nosso ambiente organizacional como um todo. De repente, alguma configuração que está desabilitada, e aí a gente, habilitando essa configuração, vai acabar blindando mais o nosso ambiente contra qualquer tipo de ameaça ou vulnerabilidade ou alguma coisa nesse sentido que vão atentar contra essa parte dos meus dados organizacionais, tá? Aqui a gente tem uma ideia, tá, da proliferação de informações contínuas, né, que tem aumentado, né, cerca aqui, então, de 175 zettabytes, tá, utilizados aqui ao redor do mundo até 2025, tá, pelos mais variados tipos de
de plataformas e tratativas, como a gente consegue visualizar aqui em cada uma desses pontos aqui da tela, em específico. Então, a proteção de dados aqui, como a gente consegue visualizar nesse slide, ela é bem desafiadora, tá? Então, a gente visualiza que 63% das organizações elas temem o vazamento de dados, ou né, o famoso derramamento de dados durante a pandemia, né, que já aconteceu, mas hoje em dia isso se mantém muito ainda ativo, tá? E a gente consegue ter a ideia também que 88% das organizações não têm mais confiança para detectar e evitar a perda de dados confidenciais também nesse sentido. Aqui alguma das etapas, tá? Que o Microsoft Purview ele realiza para fazer esse tipo de proteção e tratativa dentro do meu ambiente organizacional, né? Um ponto bem bacana também aqui dessa etapa de proteção, que aqui eu já mencionei no comecinho da reunião, mas reforço aqui, que é o conhecimento dos dados, que vai levar a gente a proteger melhor esses dados que temos dentro do nosso ambiente organizacional, e vem levar aqui também a evitar que os nossos dados mais sensíveis sejam perdidos, sejam vazados, tá? Dos mais variados tipos. E o Purview ele vem proporcionar também uma governança de dados aqui, no sentido de retenção e exclusão desses dados. Então, se eu tiver aqui algum dado, por exemplo, que possa ser considerado aqui, depois de um tempo, um dado vencido, um dado que não vai ser mais utilizado aqui dentro da minha organização, eu posso estabelecer o que é chamado de retention policy, tá? Ou política de retenção, no sentido de fazer, olha, esse dado, depois daqui de 3 anos, 4 anos, 5 anos ou mais, eu quero que esses dados sejam excluídos, porque não tem mais efeito dentro da minha organização, mas teria efeito, tá? Se alguma pessoa mal intencionada tivesse acesso a essas informações, tem acesso a essas informações, de repente são dados ali de CPF, cartão de crédito, alguma coisa nesse sentido, e ao proporcionar esse acesso a essas pessoas, elas podem, de uma forma ou de outra, tentar vazar esse tipo de informação. E do mesmo jeito, tá? A gente consegue também aplicar políticas de retenção para que um dado ali sensível, de repente, não seja apagado e excluído. Também a gente consegue fazer isso através do Microsoft Purview, tá? Então, justamente, aqui o Purview ele vem para tratar justamente, acho que o carro-chefe do Microsoft Purview é justamente essa parte de DLP, os cenários de DLP dentro do meu ambiente organizacional, né? Ele vai impedir que os meus dados eles sejam vazados aqui de qualquer tipo de qualquer maneira aqui, e para a gente ter essa ideia, tá, da abrangência que o Copilot vem para trazer aqui dentro do meu ambiente organizacional, tá? A vantagem, tá, do Microsoft Purview em relação a outras soluções que temos também aí no mercado, tá, que vão trabalhar com essa parte de dados também, seria essa integração, principalmente, como a gente consegue visualizar aqui na tela, com os recursos do Microsoft 365, tá? Mas não apenas isso. O Microsoft Purview, ela pensa nele como uma solução que vai trabalhar e abordar aqui muitos aspectos no que diz respeito a outras plataformas também, tá? Não apenas da Microsoft, como a gente consegue visualizar aqui, ó. Eu tenho soluções de Microsoft Purview para também outros devices, outros pontos de extremidade aqui, para o macOS, por exemplo, vai funcionar em outros navegadores, como, por exemplo, o Firefox, o Google Chrome também, tá? Nesse sentido. Eu vou ter aqui a parte propriamente do Microsoft Purview, tá? Que eu posso interligar aqui, tá? Posso linká-lo aqui com clouds que não são da Microsoft. De repente você tem uma nuvem ali, uma base de dados que está no Google, que está no Dropbox, e você quer levar essas políticas de prevenção e perda de dados do Microsoft Purview a aplicar para essas outras nuvens também que de repente não são da Microsoft em si. Tá? E você vai poder expandir isso também para essas outras nuvens, tá? Que o Microsoft Purview tem o suporte aqui, são diversas, tá? E não diferente, a gente vai ter o Microsoft Purview também, e que podemos ligar aqui ao nosso ambiente on-premises também,
tá? Então, de todos os lados, tá? A cobertura do Microsoft Purview ela é bem ampla, ela é bem extensa, tá? Como a gente consegue visualizar aqui, seja o dado em uso, seja o dado em trânsito, seja o dado em repouso aqui. O Microsoft Purview ele vem para trazer esse tipo de conhecimento e relacionado à proteção dos dados em si, aplicando essa proteção dos dados necessários dentro do meu ambiente organizacional. E aqui uma ideia a mais, tá, do que a gente consegue fazer com o Microsoft Purview, tá? Através do recurso chamado de Data Connectors, dentro do Microsoft Purview, eu consigo linkar aqui o meu Microsoft Purview aos mais variados tipos de aplicações, como a gente consegue visualizar aqui na tela. Talvez aqui a principal seja o WhatsApp, né? Então, se você quiser estabelecer ali uma política, quiser entender como está sendo feita a comunicação ali dos colaboradores no ambiente organizacional relacionado ali à parte de WhatsApp, o Microsoft Purview ele consegue te proporcionar isso, tá? Você basicamente vai fazer a ligação aqui, não só o WhatsApp, mas qualquer um dessas outras aplicações aqui, ele vai conseguir emitir para você aqui alguns sinais, algumas tratativas relacionadas ao entendimento, se teve algum tipo de dado sensível, né, algum tipo de coisa que não está em compliance com a organização. De repente, você não quer ter ali apenas o entendimento dos dados sensíveis, mas você quer saber se alguém teve algum tipo teve algum tipo de comportamento não adequado à organização, seja um assédio moral, ameaça, preconceito, alguma coisa nesse sentido. É um recurso que a gente chama aqui do Microsoft Purview, chamado de Communication Compliance, e que ele vai funcionar perfeitamente aqui para esses recursos aqui que tem disponibilidade dentro do Data Connectors também. Um outro diferencial da Microsoft seria, tá, com relação ao reconhecimento da Microsoft, tá, aqui no que diz respeito a plataformas de segurança de dados não estruturados, e que a Microsoft foi indicada aqui como líder, tá, dessas plataformas aqui no Forrester Wave de 2021. Então, a Microsoft ela já tem esse reconhecimento de mercado, esse reconhecimento necessário. A Microsoft ela cresceu muito nesses últimos anos aí na parte de segurança, né? Eu falo em todas as minhas apresentações de segurança, né? A Microsoft talvez seja hoje a empresa mais atacada, né? A gente tem a cloud do Azure, as maiores clouds, né? A cloud do Azure, a cloud do Microsoft 365, a cloud do Xbox. Então, a Microsoft ela investiu muito e ela repassa isso para os clientes, tá? De forma que todo mundo, né, consiga usufruir, os usuários, todos os nossos clientes consigam usufruir desses recursos de segurança dentro do meu ambiente organizacional ou até mesmo pessoa física também, tá? Perfeito. Aqui, então, qual que é a ideia, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui com vocês rapidinho essa apresentação e aqui eu vou mostrar para vocês, tá? O Microsoft Purview, portal do Microsoft Purview, que ele vem para trazer para a gente, tá? Da visibilidade que a gente tem dentro aqui do portal e o que a gente consegue visualizar aqui com ele, tá? Então, com o Microsoft Purview, tá? O Purview entendo ele como uma plataforma, tá? E que a gente vai poder estabelecer aqui essas políticas de DLP, investigar que dados que de repente a gente tenha dentro do nosso ambiente organizacional, a gente quer de repente coletar algum tipo de prova, algum tipo de tratativa relacionada a alguma informação, algum dado específico, tá? E eu faço isso tudo dentro de um único portal em si, aqui através do Microsoft Purview. Essa é a tela inicial do Microsoft Purview, tá? Ele está em inglês aqui, mas ele suporta também o nosso idioma nativo, o português, tá? Eu aqui facilmente consigo visualizar aqui algumas informações, uma dashboard, né, para fazer o acompanhamento dos meus dados. Aqui eu consigo visualizar, ter um overview a respeito dos dados sensíveis, né, da categoria desses dados sensíveis aqui que estão dentro do meu ambiente organizacional, tá? As plataformas que eu tenho integrado aqui, que possuem esses dados sensíveis. E lembra que dentro do Microsoft Purview, tá? Antes da gente chegar àquela parte do
do carro-chefe dele aqui, que eu vou mostrar para vocês, a parte de DLP, ele tem esse recurso aqui, que é o chamado Security Score. Tá? Hoje ele está aqui para mim em 57%. Então, o Microsoft Purview, ele leva em consideração aqui diversos aspectos do meu ambiente organizacional para verificar se existe algum tipo de oportunidade de melhoria relacionada aqui à parte de segurança voltada para dados. Esse número aqui de 57%, quanto maior, melhor, tá? E para que eu possa ter a possibilidade de aumentar esse número aqui dentro aqui do meu Microsoft Purview, eu posso clicar aqui dentro desse assessment, tá? Do Microsoft Purview. Ele vai me carregar essa página aqui para que eu consiga ter a visibilidade de todas as tratativas e oportunidades que eu posso realizar aqui dentro da minha organização para aumentar esse score. Quanto maior, melhor, porque eu vou ficar mais blindado com relação a algum tipo de vulnerabilidade, algum tipo de impacto que possa ser causado dentro do meu ambiente organizacional relacionado a dados, tá? Então, ele me dá essa espécie de dashboard aqui, que eu consigo fazer o acompanhamento, ele me informa aqui os pontos de ação que eu posso ter para aumentar aqui o meu score de segurança. E eu posso clicar aqui nesse botão chamado View All Improvement Actions, em que ele vai me mostrar aqui, então, uma lista de todas as ações que eu posso realizar aqui dentro do meu ambiente organizacional para aumentar aquele número que está em hoje 57%. De repente, é habilitar aqui alguma configuração, algum recurso de segurança aqui voltado para essa parte de dados em si. E ao clicar aqui dentro do recurso, dentro dessa ação que eu posso realizar aqui dentro do meu ambiente, tá? Ele vai me mostrar aqui qual que é o status de implementação, tá? A que nível de serviço eu vou realizar esse recurso, essa configuração, ou seja, aqui dentro do Microsoft 365, tá? E o que é mais bacana aqui dentro do Purview? Ele me deixa com a faca e o queijo na mão, tá? Ele me mostra aqui embaixo, How to Implement, ou seja, como fazer a implementação desse recurso. Ele me dá um breve overview aqui de como realizar essa implementação, de como eu posso fazer para realizar essa habilitação, e eu posso clicar aqui também poderia clicar dentro desse link para realizar essa tratativa, verificar aqui a documentação oficial da Microsoft também. Então, esse é um aspecto, pessoal, que não só apenas no Microsoft Purview, mas basicamente todas as plataformas da Microsoft, elas têm em comum, tá? Esse Security Score. Ela mostra para a gente o que tem de errado, o quanto está errado e o que a gente precisa fazer para resolver esses problemas. Então, percebam que até aqui, eu estou falando mais do que uma plataforma ali que se o cara der um Ctrl+C num CPF, dentro de um computador, ali, ou qualquer tipo de lugar, ou ele tenta compartilhar via e-mail, algum dado sensível, ou via Teams, ele vai pedir e vai bloquear esse acesso. O Microsoft Purview, assim como as outras soluções de segurança da Microsoft, dentro do Microsoft Defender XDR, é toda essa plataforma de prevenção contra qualquer tipo de impacto aqui, o Purview, né, focado mais hoje na parte de dados em si, mas ele proporciona isso para a gente e deixa o mais fácil possível, tá, a implementação e a realização dessas configurações aqui dentro do meu ambiente organizacional. Aqui, seguindo, eu vou abrir uma máquina virtual aqui para vocês, tá, que eu já tenho aqui pausada, mas para mostrar a ideia do que seria o carro-chefe do Microsoft Purview, tá? Então, estou abrindo aqui para que vocês consigam visualizar e depois a gente pode voltar lá para o portal para continuar a tratativa. Vou colocar aqui para dar um play. E aí, qual que é a ideia, tá? É mostrar um pouco para vocês também de mão na massa, tá? Do funcionamento do recurso do que é de fato o Microsoft Purview, tá? Eu tenho aqui esse usuário, então, tá? Eu estou numa máquina virtual aqui com esse usuário de teste chamado Alex Wilber, tá? Estou entrando aqui no ambiente para que a gente consiga realizar aqui esse
esse teste, essa validação aqui ao vivo com vocês, tá? Dentro aqui da minha máquina virtual, o que eu consigo fazer, tá? Eu tenho políticas de Microsoft Purview, tá? Para que me impeçam de que eu dê um simples Ctrl+C aqui num CPF, tá? Então, eu já tenho essa política que a gente chama de DLP aplicada aqui a esses dados, tá? E o que é mais bacana? Essa política ela já vem implementada, tá? Essa lógica por trás do CPF ela já está implementada dentro do Purview, tá? Basta você realizar a aplicação disso numa política de DLP, tá? Então, a implementação de uma regra básica como essa de vazamento de dados contra CPF, ela é bem tranquila aqui dentro do Microsoft Purview, tá? E aqui dentro do documento do Word, eu tenho alguns dados de CPF aqui, fictícios, tá, pessoal? E quando eu dou um Ctrl+C aqui num dado em si, ó, perceba que é ao vivo, ó, ele me mostra uma mensagem de alerta aqui no canto superior, aliás, no canto inferior direito da tela. Essa mensagem é configurável também, eu posso colocar aqui a mensagem que eu quiser. Aqui eu coloquei LGPD e não pode usar CPF, tá? Poderia ser qualquer outro tipo de coisa, então isso é configurável, tá? Então percebam que se eu tentar realizar aqui a cópia de algum dado que seja considerado sensível aqui dentro da minha máquina, tá? Isso aqui é um usuário comum, tá? Que está utilizando ali no seu computador no dia a dia. Só do fato dele tentar copiar esse dado, dar um Ctrl+C aqui no arquivo que é considerado de Word, ele já não consegue, tá? A mesma coisa aqui pro Notepad. Então, percebam que eu consigo ter essa extensão realizada aqui também para um bloco de notas. Se eu tentar copiar aqui um dado sensível, ele vai aparecer essa mensagem de alerta informando que eu não posso copiar esse dado e ele já me impede de realizar qualquer tipo de tratativa aqui relacionado a copiar aqui um dado sensível. Eu não preciso me limitar, tá, pessoal, de repente, só o arroz com feijão, tá? Aqui com o Purview, o céu literalmente é o limite. Percebam essa palavra aqui, ó. Se eu tentar dar um Ctrl+C, de semelhante forma, ele não permite, tá? Por quê? Porque eu tenho uma política de DLP aplicado a ela também. Então, se eu quiser aplicar, por exemplo, eu quero que a palavra bolacha, ninguém da minha organização compartilha isso via Teams, não quero que seja compartilhado via Teams, não quero que seja compartilhado via e-mail, não quero que dentro dos documentos do Word a pessoa possa dar ali um Ctrl+C nessas informações, nessa tratativa, você pode fazer essa definição também, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Aqui dentro do Microsoft Teams, por exemplo, tá? Se a pessoa ela tentar compartilhar um dado que é considerado ali um dado de CPF, tá? Posso pegar um aqui que a gente não utilizou ainda. Por exemplo, 184. Deixa eu pegar aqui. 184.718. Só do fato de eu tentar compartilhar esse dado, olha só, eu tenho a política de DLP aplicada também aqui dentro do meu Microsoft Teams, tá? E ele já me bloqueia de encaminhar esse tipo de informação aqui também via o Microsoft Teams, tá? Seja colocando ponto, seja colocando o CPF sem ponto também, tá? Ele não permite que eu realize esse compartilhamento de informações. Ele já realiza essa identificação aqui dentro do meu ambiente, tá? Aqui dentro da minha máquina, e já realiza o bloqueio dessa informação aqui de ser compartilhada, tá? Então, eu impeço ao máximo, tá? Que esse dado seja compartilhado por onde quer que seja, tá? Então, eu tenho aqui políticas configuradas aqui dentro do Teams, políticas configuradas dentro do meu Word, do meu Excel, PowerPoint também, tá? E eu consigo ter esse tipo de definição e tratativa aqui dentro com o Microsoft Purview propriamente, tá? Aqui voltando à tela do Microsoft Purview, pessoal, o que acontece? Quando
existe esse tipo de tentativa de vazamento de dados, o usuário ele fica sabendo, então, através daquela mensagem de alerta, que toda vez que eu tentava dar um Ctrl+C ali no dado sensível, tá, era apresentado a ele, e isso vai ser mostrado aqui para mim também dentro do meu portal do Microsoft Purview, tá? Percebam aqui que no Purview, eu tenho aqui na parte de Solutions diversos recursos, tá? O Purview ele vai muito além das políticas de DLP, tá? O DLP é o carro-chefe dele, mas ele vai muito além disso, tá? Eu tenho aqui, então, aqui a possibilidade de abrir a parte de Data Loss Prevention, tá? Toda a parte aqui, todas as políticas que eu possa aplicar, alertas, informações dentro do Microsoft Purview vão ser mostradas aqui. Aqui, então, logo nessa parte de overview, dentro do menu de DLP, do Data Loss Prevention, tá? Eu consigo identificar aqui, através da dashboard, algumas atividades, tá? Que foram realizadas aqui relacionadas a DLP dentro do meu ambiente, ou seja, eu tenho 29 incidentes de DLP aqui relacionados aos meus dispositivos, 7 aqui no Microsoft Teams e 2 aqui via o Exchange ou Outlook, tá? Eu consigo ter alguns tipos de tratativas, verificar aqui do lado direito da tela os incidentes relacionados a essa tentativa de vazamento de dados e tudo mais, tá? O que é interessante aqui? Dentro da parte aqui de alertas, eu consigo visualizar todos os incidentes aqui, os últimos incidentes aqui dentro do meu ambiente organizacional relacionado a alguma possível tentativa de vazamento de dados, tá? Então, seja ali um Ctrl+C num documento do Word, seja ali uma tentativa de compartilhamento via Teams, tá? A tentativa de cópia de um dado dentro de um bloco de notas, eu consigo ter a visibilidade por aqui. E ao clicar aqui dentro de cada um desses itens, tá? Vou clicar num desses aqui para a gente conseguir acompanhar. Eu consigo visualizar aqui mais detalhes a respeito desse vazamento de dados. Ou seja, isso aqui da onde quer que eu esteja, tá, pessoal? Eu posso estar aqui, o colaborador pode estar ali trabalhando de home office e eu trabalhando aqui na empresa a centenas de quilômetros de distância. Eu consigo visualizar aqui através do portal, tá? Então, ele vai mostrar aqui dados relevantes relacionados a essa tentativa de vazamento de dados, tá? Vai mostrar a data em que ocorreu esse incidente, a hora, tá? Qual foi a política de DLP que foi acionada para esse cenário? Qual foi a localidade, ou seja, foi um dispositivo aqui, qual foi o usuário que performou essa ação? No caso aqui, o nosso usuário de teste chamado Alex Wilber, tá? Aqui eu consigo visualizar aqui os eventos relacionados a essa tratativa, a esse vazamento de dados, tá? Então consigo visualizar essas informações aqui dentro da minha plataforma do Microsoft Purview, tá? Ter todo esse tipo de entendimento por aqui também, tá? E aqui eu posso visualizar um pouco mais de detalhes, mais bem desenhado, por assim dizer, essa tentativa de vazamento de dados aqui que foi realizada dentro do meu ambiente organizacional. Tá? Então, aqui eu consigo visualizar um pouquinho mais detalhado essas informações, essa tratativa aqui também dentro do meu Microsoft Purview. Aqui, uma parte que é mais bacana também, o Purview ele me proporciona essa interface chamada Activity Explorer, tá? Aqui dentro do Activity Explorer, eu consigo visualizar também um pouco melhor desenhado como os dados sensíveis estão sendo utilizados dentro do meu ambiente organizacional, tá? Então, aqui, percebam, ele vai me mostrar uma espécie de gráfico, tá? Em que eu vou conseguir acompanhar dos meus dados que são considerados sensíveis, quantos dados foram lidos, quantos dados tiveram uma política de DLP ativada aqui, ou seja, alguém tentou compartilhar via Teams, alguém tentou dar um Ctrl+C numa informação. Quantos desses arquivos aqui foram copiados para clipboard e quantas labels foram aplicados, porque aqui dentro do Microsoft Purview, ele me proporciona também, tá? Eu realizar essa parte de
de rótulos de confidencialidade, tá, pessoal? Então, seja para um arquivo do Word, Excel, PowerPoint, ou até um arquivo de PDF, eu consigo aplicar essas políticas de confidencialidade de dados, tá? Essas tags de confidencialidade de dados. Aqui, como a gente consegue visualizar, tá? Eu posso classificar aqui um dado, um documento, um contrato, como um arquivo não considerado para negócios, um arquivo público, um arquivo de uso geral, ou seja, apenas o pessoal da minha organização. Aqui um arquivo confidencial, que pode ser só a gerência, só os managers, só os diretores. E aqui, altamente confidencial, que aí seria só os sócios da organização, só o presidente e tudo mais. E aí, com isso, o que eu garanto? Que mesmo que os dados, por algum motivo, sejam tem alguma tentativa de compartilhamento, alguém tem acesso a esses dados, a pessoa que não tem acesso a essa determinada informação, essa determinada tag aqui, essa determinada classificação, ela não vai conseguir visualizar esse dado, tá? Então, eu tenho essa visibilidade por aqui, lembrando que eu posso aplicar o Microsoft Purview das mais variadas maneiras. Eu não necessariamente preciso aplicar uma política de DLP para todos os meus dados sensíveis. Eu posso utilizar aqui o Purview, por exemplo, como apenas uma plataforma de monitoramento, por exemplo. Tá? De repente, olha, você quer deixar ali um pouco mais solto, tá? Essa parte, você quer deixar um pouco mais livre aqui os colaboradores, para que eles consigam, né, utilizar aqui esses dados sensíveis, e você quer ter esse entendimento dessa volumetria. Você pode utilizar o Purview também para só essa parte de visualização. Quando um dado é considerado sensível, o Purview já começa a realizar aqui a sua leitura e sua tratativa em cima desse dado. E, obviamente, se você aplicar a política de DLP, você vai blindar esse dado de ser compartilhado com quem quer que seja. Tá? Aqui, então, um pouco, eu diria que essa tela aqui um pouquinho mais para baixo, eu diria que ela é uma tela de alerta um pouquinho mais elaborada também. Eu consigo ter a visibilidade aqui, tá? De informações sensíveis que foram, de repente, copiadas, ou dados de DLP, né, políticas de DLP que foram desencadeadas aqui dentro do meu ambiente organizacional. Consigo ter essa tratativa por aqui também, um pouquinho mais de detalhes aqui. Ele consegue me mostrar qual que é o endereço de IP, qual que é o caminho desse arquivo, tá? Para que eu consiga realizar as devidas tratativas relacionadas a esse dado. Tá? Então, consigo visualizar aqui que é um arquivo do Word, por exemplo, tá? Qual é o nome do computador, do dispositivo que teve esse incidente de DLP aqui desencadeado. Tá? Então, o Microsoft Purview ele me proporciona isso também. Lembra que um dos recursos do Microsoft Purview é justamente dar a gente essa ideia, tá? De onde estão os meus dados sensíveis, como eles estão armazenados, quem faz o uso dessas informações, quem faz essa tratativa aqui dentro do meu ambiente organizacional, aqui através ainda dentro do Data Loss Prevention, tá? Dentro da parte de Content Explorer, eu vou ter essa visibilidade. Então, olha só, nesse tenant de teste aqui, pessoal, que ele já tem algumas políticas já pré-configuradas de dados sensíveis, olha o tanto de informações que o Microsoft Purview realiza aqui a busca para que eu tenha um entendimento de como esses dados sensíveis estão sendo utilizados e onde esses dados estão armazenados. Por exemplo, aqui trazendo o CPF para destaque, que creio que seja o nosso grande exemplo aqui, tá? Se eu clicar aqui em Brasil CPF Number, eu consigo visualizar que eu tenho esses dados, eu tenho dados de CPF aqui, em caixas de e-mail, consigo visualizar que eu tenho aqui em armazenamento de OneDrive. Aqui no SharePoint não tem nada por enquanto, e dentro do Microsoft Teams aqui, eu tenho também 33 dados de CPF que tentaram compartilhar aqui dentro do meu ambiente organizacional. E se eu quiser ter um entendimento e saber, tá, eu tenho aqui os dados armazenados dentro de caixas de OneDrive, mas quem exatamente está utilizando esses dados? Eu posso clicar aqui dentro de OneDrive, por exemplo, tá?
E aqui, em poucos instantes, ele vai me abrir, tá? Aonde estão esses arquivos. Aqui eu já consigo ter o caminho desse arquivo, tá? Aqui no caso, o nosso usuário Alex Wilber, tá? Que é o nosso usuário de exemplo. Posso clicar 2 vezes aqui em cima desse arquivo, desse caminho, e ele vai me mostrar, tá? Aonde estão esses dados de CPF armazenados aqui dentro do OneDrive desse colaborador, tá? Então, lembra aquele arquivo que chamava ideia, tá? Que eu mostrei aqui para vocês, que está dentro aqui da minha máquina virtual. Olha só, tá os dados aqui, tá? Todas as informações estão aqui. E aqui eu tenho o overview desse arquivo, tá? Também o Purview ele me proporciona isso, da onde quer que eu esteja, tá? Visualizar, ter um overview desse arquivo, tá? Então eu tenho esse overview aqui, posso clicar aqui com o Text Summary, ele vai me mostrar apenas os dados sensíveis aqui, um pouco mais focados em si, e aqui em Details, essa parte de metadados, que também pode ser interessante a princípio, tá? Na tratativa e na investigação. Perceba que a extensão do Purview, volto a bater nessa tecla, tá? O Purview ele não é só para Microsoft, tá, pessoal? O Purview ele vai servir para arquivos de PDF, arquivos ODT, por exemplo, tá? Como a gente consegue visualizar aqui, uma extensão ODT. Então, eu consigo ter essa tratativa aqui também dentro do Microsoft Purview, visualizar, ó, um dado aqui, nem é um formato DocX, nem é um formato do Word, mas olha só, eu tenho um dado de CPF aqui também, tá? Dentro desse arquivo ODT, e um arquivo TXT, tá? Também eu conseguiria visualizar aqui o usuário, o colaborador, tem armazenado aqui um dado de CPF também dentro de uma caixa de TXT, tá? Dentro de um arquivo de TXT. Então, percebam a riqueza de informações, a riqueza de investigação que você vai ter com o Microsoft Purview, tá? Dentro aqui, falando da parte de Data Loss Prevention, né? Nem comentando os outros módulos aqui que o Microsoft Purview também ele traz, porque ele é basicamente um universo, tá? Então, o Purview ele me dá essa visibilidade de onde estão os meus dados, como meus dados estão sendo utilizados, quais são esses dados e quais são exatamente esses dados sensíveis que estão sendo utilizados aqui dentro do meu ambiente organizacional, tá? Para que eu consiga aplicar, então, as medidas necessárias em cima desses arquivos, desses colaboradores, né, em cima desses incidentes que ocorreram aqui dentro do meu ambiente organizacional, tá? Aqui para a gente avançar, pessoal, eu tenho aqui também para mostrar a vocês um outro aspecto do Microsoft Purview, que dessa vez a gente sai um pouquinho aqui da parte de DLP, que talvez seja, né, volta a bater nessa tecla, é o carro-chefe do Microsoft Purview, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui já o conceito aqui do eDiscovery Premium, também, que é um outro recurso aqui do meu Microsoft Purview, mas mostrar aqui para vocês também essa capacidade do Purview que ele tem de trabalhar com dados aqui não Microsoft, tá? Aqui, os exemplos que eu mostro para vocês aqui são nesse slide aqui em PowerPoint também, mas é mais ou menos a ideia do Purview trabalhando em arquivos, tá? E outros recursos que não são Microsoft também. Então, qual que é a ideia aqui? Aqui nesse cenário está sendo o colaborador está tentando compartilhar um arquivo aqui de PDF que contém dados sensíveis, tá? Essas informações aqui para dentro de um pendrive, tá? E perceba que ao tentar realizar esse tipo de ação, aquela mesma mensagenzinha de erro, tá? Mostrando que o Purview, que mostrando que ele não pode compartilhar esse determinado arquivo, é mostrado aqui para ele nesse cenário também, tá? E percebam que não é um arquivo Microsoft em si. E aqui, a extensibilidade do Purview, tá? Da Microsoft para nuvens, tá? Para outras nuvens da Microsoft, outras nuvens que não são Microsoft, tá? Como, por exemplo, aqui, houve a tentativa de pegar esse mesmo dado de CPF, tá? E tentar armazenar aqui dentro de um Dropbox, tá?
Percebam que, então, não é uma nuvem da Microsoft em si, e quando ele tentou compartilhar esse dado sensível, foi mostrada uma mensagem aqui de erro, de que esse conteúdo contém dados confidenciais e que ele não pode realizar esse tipo de tratativa. Tá? Então, o Microsoft Purview, para dar ideia para vocês também de que ele não vai funcionar só com recursos e serviços da Microsoft em si. Eu consigo, tá, utilizar o meu Microsoft Purview para, de repente, eu não tenho, vamos supor aqui um cenário, eu não tenho, de repente, ali uma política de DLP, eu não tenho uma política de DLP aplicada a alguma informação, alguma coisa nesse sentido, mas eu quero saber, tá, se de repente a palavra, como nesse cenário aqui, a palavra resiliência, tá? Quem está utilizando essa palavra resiliência aqui dentro do meu ambiente, aonde está armazenada, tá? Isso aqui poderia ser qualquer tipo de palavra ou expressão, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu estou mostrando aqui a minha máquina virtual aberta aqui com essa imagem aqui chamada resiliência. E se eu pedir, por exemplo, para o Purview, tá? Para o Microsoft Purview, que eu quero ter um entendimento tá? De onde estão essas palavras de chamada resiliência aqui dentro do meu ambiente organizacional, o Purview ele consegue me trazer também. E aí, obviamente, o céu é o limite. Você pode colocar aqui, de repente, alguma palavra de baixo calão, alguma outra coisa nesse sentido, para, de repente, coletar aqui evidências e provas, tá? Para algum tipo de caso, algum tipo de tratativa nesse sentido. Nesse cenário, eu trabalho aqui com um outro recurso também bem bacana do Purview, chamar eDiscovery Premium, tá? Tem o Premium e tem o Standard, tá? Aqui, para esse cenário, eu tenho para tratativa de descoberta eletrônica, alguns casos, tá? Com propriamente o da palavra resiliência. Eu quero saber, então, aonde eu tenho aqui dentro do meu ambiente organizacional, nos computadores dos meus colaboradores, nos dados que eles armazenam aqui, né, dentro do ambiente, onde está exatamente essa palavra. Eu crio aqui, então, essa descoberta eletrônica, tá? Aqui, esse caso de descoberta eletrônica. Aqui, ele é bem completo essa parte, tá, pessoal? Essa descoberta eletrônica, eu posso fazer diversos tipos de configurações para ele, mas, por exemplo, eu posso abrir aqui o Open Review Set, tá? E aqui ele vai mostrar exatamente, tá? Quais são os arquivos, quais são as informações aqui dentro da minha empresa que vão remeter àquela palavra chamada resiliência, tá? Que eu havia mostrado a vocês. Então, lembra que na máquina virtual tinha aquela palavra, o colaborador Alex Wilber, ele tinha aquela palavra chamada resiliência ali, uma imagem, né? Uma palavra chamada resiliência. Aqui, se eu clicar, por exemplo, aqui no nome do arquivo aqui, PNG, que não remete à palavra resiliência no nome do arquivo propriamente. Mas olha que bacana. O Microsoft Purview, ele tem essa capacidade de realizar esse reconhecimento OCR também aqui dos meus dados. E isso para DLP também, tá? Então, se eu tenho um arquivo, aqui uma imagem que vai remeter a alguma palavra, ou de repente até mesmo um cartão de crédito, um CPF, o RG e tudo mais, isso está dentro de uma imagem, o Purview, ele tem essa capacidade também de realizar esse tipo de tratativa. Tá? Percebam que aquela imagem que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele já mostra aqui para mim também, dentro da palavra, dentro da imagem chamada resiliência aqui, tá? Eu tenho outros arquivos aqui também, outras informações que vão remeter a essa palavra, por exemplo, ó, esse e-mail que ele compartilhou aqui com a Adele e com o Diego aqui dentro da minha empresa, tá? E ele já identificou aqui, ó, um e-mail com a palavra resiliência também que foi encaminhado aqui dentro do meu ambiente organizacional. Então, se eu quiser fazer qualquer tipo de descoberta, tá? Ou de qualquer tipo de dado, qualquer tipo de expressão, palavra nesse sentido, eu posso fazer com o Microsoft Purview através do recurso chamado eDiscovery. E aí vem um outro ponto, tá, galera, que eu acho que é bem interessante mencionar aqui, principalmente porque é uma coisa que está bem em voga no momento, tá? Que é a aplicação da inteligência artificial
para todos os cenários, né? A gente tem principalmente para a parte de produtividade, com o Copilot, né? Temos o Copilot gratuito, propriamente o Copilot para a Microsoft 365. E aqui, o Copilot, como é um recurso de segurança, o Purview, eu posso utilizar aqui o Microsoft, o Copilot para segurança dentro do Microsoft Purview também. Então, nesse exemplo aqui, é uma demo guiada, tá, pessoal? Não é um ambiente próprio aqui, tá? Então, mas só para vocês terem essa ideia. Aqui eu, inclusive, estou mostrando a tela antiga do Microsoft Purview, tá? A interface antiga dele era essa aqui, e aí, recentemente, a Microsoft mudou para essa interface mais moderna. Mas, basicamente, a ideia, tá? E o conceito é o mesmo. Eu posso, com a inteligência artificial, facilitar ainda mais a minha tratativa com relação à identificação de dados sensíveis, a verificação de postura de segurança dentro do meu ambiente organizacional. Porque é que acontece? Por mais que o Purview ele me mostre muitas informações, muitas coisas, né, que são bem detalhadas, isso pode ser um pouco difícil de se entender, pode ficar ali as informações até um pouco mais bagunçadas, se for, né, se vocês forem analisar e tiverem algum tipo de pressa nesse sentido. Então, a ideia é que vocês tenham o Copilot, tá? Aplicado também aqui ao Microsoft Purview, para realizar aqui com mais facilidade e muito mais rapidez tarefas aqui de investigação e tratativa relacionada a dados. Para esse primeiro cenário aqui, eu consigo ter aqui dentro da parte de Data Loss Prevention, posso abrir aqui a parte de alertas. Eu vou aqui no terceiro incidente, tá? E ao clicar nesse terceiro incidente, que é aquele ponto que ele vai mostrar para mim os detalhes desse incidente dentro do meu ambiente organizacional, esse incidente de DLP, eu tenho aqui essa interface, tá, do Copilot para segurança, tá, dentro aqui do meu Microsoft Purview. E ao invés de verificar essas informações aqui, que de repente, poxa, bater no olho assim pode não ser tão agradável aos olhos, nem alguma coisa nesse sentido, eu posso clicar aqui ó, em Get a Summary, tá? E aqui eu vou até traduzir para a gente visualizar melhor essas informações, tá? Vou traduzir aqui para a gente visualizar bem, ó. Olha só, vou dar um zoom. Eu cliquei aqui, então acionei o Purview para que ele me fizesse um resumo, tá? E facilitasse ao máximo a minha identificação, a minha tratativa relacionada a esse incidente de DLP. Então aqui, ó, por exemplo, ele me informa, aqui está um resumo do alerta de DLP que você solicitou, o alerta tem de alta gravidade, ele mostra o ID do alerta, relacionado aqui a dados financeiros, né, aqui no caso dos Estados Unidos, correspondida para o documento, e ele me traz aqui o nome do documento. No OneDrive, mostra aqui quando foi gerado esse documento, mostra que o alerta é um alerta novo e está associado a um usuário, ele me mostra aqui o usuário também associado, mostra aqui também um atalho para que eu possa facilmente acessar esse arquivo. Ele me mostra aqui que a política responsável por esse alerta é chamada US Financial Data, ou seja, eu tenho uma política de DLP chamada US Financial Data aqui dentro do meu Microsoft Purview, e a regra que disparou o alerta é de alto volume, contendo de conteúdo detectado pelo Financial Data, tá? E me traz o ID aqui, que é um arquivo relacionado ao OneDrive. Então, eu tenho mais clareza nessas informações através do Microsoft Purview com o Copilot para segurança. E se eu quiser, tá, ter ainda mais flexibilidade com relação a esse aspecto, para quem já utilizou o Copilot, tá, o Copilot para Microsoft 365, ou até mesmo a versão gratuita do Copilot, eu vou ter a versão desse Copilot que a gente chama de Standalone. Aí aqui, no Copilot para segurança, basicamente o conceito vai ser o mesmo, tá? Eu tenho essa interface aqui que vão se chamar assim de destacada do meu Copilot para segurança, e aqui eu poderia fazer os mais variados tipos de pergunta relacionados ao Microsoft Purview ou não. Poderia fazer perguntas relacionadas ao Entra ID, poderia fazer pergunta relacionada ao Intune, poderia fazer uma pergunta relacionada ao Microsoft Defender.
E pergunta em linguagem natural mesmo. Por exemplo, olha, quero saber como está a minha postura de segurança relacionada à nova ameaça e passar a ameaça para ele aqui. Ele traria para a gente esse estudo, essa tratativa em cima dessa ameaça, por exemplo. Ou a gente poderia pedir aqui para o Copilot para segurança resumir os últimos incidentes de algum determinado usuário dentro do meu ambiente organizacional, os logs resumisse os logs aqui de entrada dessa pessoa em alguma aplicação, alguma coisa nesse sentido. Então, eu posso perguntar coisas aqui em linguagem natural mesmo para o Copilot, ele vai mostrar aqui de uma forma facilitada e rápido, trazendo, de fato, a produtividade que o Copilot traz também para outros recursos aqui da Microsoft. Então, aqui para esse cenário, lembra que é uma demo guiada, tá, pessoal? Esses últimos dois exemplos que eu estou mostrando para vocês aqui agora, tá? Vou traduzir aqui também. Aqui, basicamente, o que ele está pedindo é que sejam mostrados os últimos, os top 5 alertas de DLP que ele deve priorizar para o dia de hoje. Ele pode fazer uma pergunta desse tipo aqui dentro do Copilot, tá? O Copilot, ele já vai ficar interligado aqui aos recursos de segurança dentro do ambiente organizacional, seja o Intune, seja o próprio Purview, o Defender e tudo mais. E aqui ele me mostra, tá, os últimos incidentes de DLP aqui de forma facilitada. Ele dá até a possibilidade de extrair esse arquivo, tá, com esses últimos incidentes para um arquivo do Excel. E aqui, literalmente, pessoal, o céu é o limite. Ele poderia fazer outras perguntas para ele. Por exemplo, ó, lembra que os incidentes do Purview, eles são categorizados também com ID de alerta, né? E aqui ele está pedindo para que esse ID de alerta do Purview seja resumido, tá? Então lembra, às vezes aquela tela do Purview, ela, por mais detalhes que ela me passe, pode ser que ela não seja tão assim intuitiva, né? Para que eu consiga identificar com mais rapidez, com mais detalhes, com mais concisão essas informações e até mesmo ajudar. Isso aqui vai ajudar muito aqueles profissionais mais iniciantes, mais júniores, né, dentro das organizações. Então, aqui percebam, tá? Vou dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor essa tela. Então, ó, o DLP, Data Loss Prevention de data de baixa gravidade, vai ser basicamente um pouco daquela tela que a gente viu agora há pouco, né, do Microsoft Purview aqui dentro da interface do Copilot, dentro da interface do Purview. Então, ele me mostra aqui as tratativas a respeito desse incidente em si, e aqui ele poderia ir fazendo outras perguntas. Aqui, só para a gente finalizar, então, tá, para respeitar o horário, aqui, em seguida, ele vai pedir para que seja resumido aqui os riscos associados ao usuário aqui, a essa usuária Line Robbins, que está envolvido nesse alerta. Então, aqui em poucos instantes, tá, ele mostra aqui para a gente essa tratativa, essa informação, para que a gente tenha ele aqui acabou até bugando, mas para que a gente possa ter essa informação, essa tratativa, tá, dentro do ambiente organizacional. Então, eu posso contar, tá, pessoal, com a solução do Microsoft Purview para me auxiliar nesse cenário relacionado a entendimento dos meus dados organizacionais, de como esses dados sensíveis estão sendo utilizados, aonde esses dados estão. Tendo o entendimento desses dados, eu posso aplicar políticas de DLP em cima desses dados, dessas informações, garantindo que os meus dados, que são considerados mais sensíveis, sejam protegidos, sejam feitos aqui, aplicados os mais variados tipos de procedimentos de segurança. E se eu quiser facilitar ainda mais o que o Microsoft Purview me proporciona, tá? Eu posso utilizar aqui também o Copilot para segurança, e que eu posso fazer aqui perguntas para ele, basicamente em linguagem natural, tá? Dos mais variados tipos de perguntas, e ele vai me trazendo para que eu consiga fazer investigações, consiga ajeitar o meu ambiente de segurança da melhor maneira possível. Bom, então, deixo aqui agora aberto para perguntas aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom?
E aí a gente já finaliza. Eu mesma te fazer uma pergunta. Qual é o Security Score para uma empresa small business, por exemplo? Você pode comentar para a gente rapidinho? Olha, depende muito, tá? Tem alguns. Lá dentro do Microsoft Defender, ele estabelece, tá? Ali cerca de 60%, se eu não estiver enganado, tá? Por volta desses 60%. Obviamente que esse Security Score, pessoal, ele vai levar em consideração, muitas vezes, principalmente quando a gente está utilizando do Microsoft Defender, tá? Ele vai levar em consideração também, muitas vezes, coisas que a gente nem tem utilizando dentro do nosso ambiente organizacional. Muitas vezes, uma assinatura que você não tenha, mas ele dá sugestão para que você, né, possa realizar essa assinatura desse serviço, desse recurso, tá? Para aumentar a sua postura de segurança dentro do ambiente organizacional, tá? Eu posso tentar pegar aqui rapidinho, mas eu diria que aqui, a grosso modo, tá? Uns 60%, 70%, tá? Já ali estaria de bom tamanho. Obviamente que o ideal é que todas as organizações tentem chegar o mais próximo possível de 100%, independente do seu tamanho, tá? Mas, obviamente, que a gente pensando num projeto, pensando num cenário até de budget e tudo mais, tá? A gente tem que muitas vezes realizar aqui, começar do baixo, do zero, né? E estabelecer ali um número que não, de repente, vá ser 100%, mas que seja ali uns 60%, 70%, que já muitas vezes vai estar de bom tamanho também. Entendido. Obrigada, Lucas. Bom, e quem gostou dessa solução, né, dessas soluções, aliás, em que o Lucas comentou aqui e quiser saber mais informações, basta chamar a nossa equipe nos contatos que estão aqui na tela para vocês. Nós chegamos, aliás, ao final do nosso evento e agradecemos, inclusive, a presença de todos vocês e convidamos vocês a seguirem a Suporte nas redes sociais até para acompanhar os próximos webinars. Muito obrigada e um bom dia a todos. Obrigada, Lucas. Obrigada, Gisele. Até Obrigado, mais. pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a oportunidade do pessoal da Support mais uma vez. Pessoal, eu estou à total disposição. Se vocês quiserem ter algum tipo de reunião individual comigo, tá? Mediante aqui o pessoal da Support também, tá? Chame o pessoal da Support, o Ezequiel, aqui a Franciele. A gente pode bater um papo aqui focado nas necessidades que de repente vocês entendam que de Purview dentro focado para o ambiente de vocês. A gente pode pensar aqui numa solução. Entendam o Purview não apenas como o DLP e o e-discovery que eu mostrei aqui para vocês hoje, tá? O Purview, ele tem muito mais recursos, ele tem communication compliance, a parte de auditoria, tem uma série de coisas. Ele é um universo que em uma hora, infelizmente, não dá para mostrar tudo, tá? Mas para ter justamente essa ideia, tá? Eu me coloco aqui à disposição de todos vocês. Obrigado, Marcos. Obrigado a todo mundo aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.